Esta é a passagem que os protestantes não conseguem explicar sem a Igreja Católica. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, São Paulo fala do purgatório. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje nós vamos direto ao ponto. Porque tem pessoas dizendo aí, mais precisamente tem católicos dizendo por aí, que nós protestantes não conseguimos explicar a passagem de 1 Coríntios 3, de 11 a 15, sem a ajuda da Igreja Católica. É isso mesmo que você ouviu. Nós vivemos para ver o dia onde católico vai afirmar que um protestante não consegue explicar a Bíblia, sim, a Bíblia, que eles nos acusam de ser bibliólatras, que nós estudamos a exaustão. Pois bem, segundo eles, nós não conseguimos explicar o texto de 1 Coríntios 3, de 11 a 15, sem a ajuda da Igreja Católica, sem aquela interpretação criativa da Igreja Católica. Mas será que isso realmente acontece? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. E eu quero ser bem sincero com vocês, pessoal, porque existem doutrinas católicas que não possuem qualquer indício bíblico, mas nem mesmo de maneira subliminar a Bíblia apoiaria certas invencionices, certas criatividades da Igreja Católica. E eu vou dar um exemplo. Se você ver a questão de oração aos mortos, e veja, eu disse oração aos mortos e não oração pelos mortos, essa prática católica ela não possui qualquer indício bíblico. Não existe um único texto na Bíblia onde você vai encontrar alguém que é fiel a Deus, que é fiel a Jesus, orando a um morto. Não vai encontrar, não existe esse texto. Peça o católico para te mostrar. Olha, mostre na Bíblia um único texto bíblico onde alguém, algum apóstolo, algum profeta está orando a um morto e não orando diretamente a Deus ou diretamente a Jesus. Você não vai encontrar. Agora, o purgatório, bem, o purgatório talvez possua um único texto bíblico. O quê? Que se você retirar ele do seu contexto, que se o leitor fazer uma interpretação profundamente criativa, mas muito criativa mesmo, daquilo que Jesus disse, você poderia tentar empurrar a existência de um lugar que hipoteticamente seria um lugar de purificação e que os católicos denominam como purgatório. Mas esse texto não é nem de longe 1 Coríntios 3. Não passa nem perto. Ah, agora eu entendi! Então, aqui em 1 Coríntios 3, Paulo não está falando do purgatório. Nem se você fizer uma interpretação hiper, mega, power criativa, você consegue visualizar aqui em 1 Coríntios 3 uma possível defesa da existência do purgatório. Aqui simplesmente é analfabetismo funcional. É não ler o texto e não deixar o texto falar por si mesmo. É eu ir para o texto e empurrar dentro do texto aquilo que eu gostaria que o texto falasse. É isso que os católicos fazem nesse texto aqui e eu quero provar com esse vídeo. E eu vou fazer isso, eu vou provar que o texto não fala absolutamente nada de purgatório, respondendo 3 perguntas que o vídeo do Ariel Lázaro deixou no ar a respeito do purgatório. E eu já adianto que não vai sobrar pedra sobre pedra. Simplesmente é inacreditável tentar empurrar dentro desse texto qualquer conceito da existência do purgatório. Vamos lá, eu vou responder a 3 perguntas aqui nesse vídeo para o Ariel Lázaro. A primeira pergunta é: será que existe algum texto bíblico, mesmo uma única passagem bíblica, que qualquer protestante precisa da Igreja Católica para interpretar? Será que existe alguma passagem que nós precisamos dessa interpretação criativa da Igreja Católica para que ela faça sentido? Em segundo lugar, eu vou responder: será que o apóstolo Paulo era esquizofrênico a ponto de estar falando sobre uma determinada coisa, introduzir um outro assunto no meio de um versículo e depois voltar a falar daquela coisa que ele já estava falando antes? Porque as interpretações católicas para sustentar dogmas e invencionices católicas é basicamente isso. Toda vez que você vê uma invencionice católica, você vai ver que eles vão utilizar textos onde o autor do texto vai parecer um esquizofrênico. Ele está falando sobre um assunto, de repente, assim, no meio de um versículo, ele coloca uma mensagem subliminar e aí ele volta a falar do assunto que ele estava falando. Então, é quase como se os autores bíblicos, e principalmente o apóstolo Paulo, sofresse de algum tipo de esquizofrenia. E em terceiro lugar, eu quero, obviamente, abarcar a ideia lá do texto de 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Será que essa passagem, mas mesmo que de maneira criativa, hiper, mega, power criativa, o apóstolo Paulo estaria falando de purgatório? Será que essa passagem dá qualquer indício para que nós creiamos nessa invencionice católica chamada purgatório? Pois bem, essas são as 3 perguntas que eu vou responder aqui nesse vídeo. Vamos lá, vamos ver o vídeo completo agora do Ariel e eu volto com as minhas explicações. Esta é a passagem que os protestantes não conseguem explicar sem a Igreja Católica.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, São Paulo fala do purgatório. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Fomos batizados, estamos salvos. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. Então o que você faz depois do batismo vai ser posto em evidência. Quando? O dia, que dia é esse? O dia do juízo. A tornará conhecida, quando todo mundo vai saber tudo que todo mundo fez. Pois ele se manifestará pelo fogo, esse dia, o juízo final. E o fogo provará o que vale a obra de cada um. Tem um fogo que prova as obras da pessoa. Não só a fé, que já foi lançada aqui no fundamento em Jesus Cristo. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, que ele construiu com feno, perderá a recompensa. Ele vai perder a recompensa. Vai para o inferno? Não. Ele mesmo, entretanto, será salvo, vai para o céu. Mas como que através do fogo, ou seja, se purificando no purgatório. Os protestantes fazem um malabarismo para explicar isso aqui, mas a gente sabe que só a Igreja Católica explica, é o purgatório. Para começar, nós vamos responder então à primeira pergunta que ficou no ar com o vídeo do Ariel Lázaro. Será que existe alguma passagem bíblica que os protestantes precisam da ajuda da Igreja Católica, dessa interpretação criativa da Igreja Católica, para que a Bíblia possa ser explicada? Será que para achar uma explicação para algum texto bíblico, o protestante precisa dessa interpretação da Igreja Católica Romana? E a resposta, meus amigos, não poderia ser outra. É um sonoro não. E se você me der alguns minutos, eu vou te mostrar 3 razões do porquê o protestante não precisa de absolutamente nenhuma ajuda da interpretação criativa da Igreja Católica. Vamos lá. Em primeiro lugar, os próprios católicos sabem que os protestantes são muito melhores de Bíblia do que eles. E calma aí. Antes de você me jogar pedra, antes de você querer me levar para a fogueira da Inquisição, não sou eu que estou dizendo isso. Não é apenas eu que digo isso. Não são os protestantes apenas que afirmam isso. Os próprios católicos reconhecem isso. Dá uma olhada nesse vídeo do Padre Paulo Ricardo. Quando a pessoa pergunta, onde está na Bíblia que eu devo batizar o meu filho quando ele é pequeno? De repente, se você aceita essa pergunta, você sem querer já foi para o terreno do adversário. Agora você está lá, no campo de batalha, sozinho, cercado de guerreiros inimigos, e você vai apanhar. Você vai apanhar. Viu aí? Nós temos o próprio Padre Paulo Ricardo dizendo que se você for discutir Bíblia com um protestante, você vai apanhar. E vai apanhar muito. Mais do que isso, ele reconhece que discutir Bíblia com um protestante é você estar discutindo no campo do adversário. A Bíblia é o nosso terreno, não é o terreno do católico. Então, se você for discutir com um protestante, siga o conselho do Padre Paulo Ricardo. Não discuta Bíblia, porque se você discutir Bíblia, veja o que o Padre Paulo Ricardo diz. Você vai apanhar. É exatamente isso que vai acontecer. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para destruir essa mentira de que nós protestantes precisaríamos da interpretação criativa da Igreja Católica para explicar um determinado texto da Bíblia é o seguinte: a ênfase do estudo bíblico protestante é muito maior, é incomparavelmente maior do que a ênfase do estudo bíblico católico. E deixa eu te provar, você pode tirar a prova agora. Ah, Rafael, você está mentindo. Isso é mentira de protestante, porque protestante só sabe mentir. Ok, tira a prova aí agora. É rápido e fácil. Vai lá na Amazon, lá na pesquisa você coloca assim, comentário de 1 Coríntios. Verifica a quantidade de comentários exegéticos e hermenêuticos que vão aparecer que são produzidos por protestantes. São centenas, talvez milhares de comentários exegéticos e hermenêuticos a respeito de um mesmo livro da Bíblia. Agora, tente achar aí 5 comentários produzidos por católicos. Você vai precisar de muita paciência para encontrar 5 comentários a respeito de 1 Coríntios que foram produzidos por católicos. E mais, muitas vezes você vai encontrar esses 5 comentários, talvez, se você tiver muita paciência, mas você vai verificar que, pelo menos aqueles que estão relacionados em maior visibilidade foram produzidos por ex-protestantes. Ex-protestantes que se tornaram católicos e aí eles possuem essa preocupação do estudo da palavra e aí eles produziram esse conteúdo. Olha só que coisa, né? Então, sinceramente, a pesquisa da Amazon deixa muito claro para você que nós protestantes realmente preocupamos muito mais com o estudo exegético e hermenêutico da palavra de Deus. Ao contrário, muitas vezes vocês católicos vão precisar de materiais protestantes, porque o católico, acadêmico principalmente, sabe
que os melhores materiais exegéticos e hermenêuticos são produzidos por protestantes. É claro. Então, não é incomum na academia você ver católicos utilizando materiais protestantes para fazer o estudo exegético e hermenêutico de algum livro, porque ele sabe que os melhores comentários exegéticos e hermenêuticos são produzidos por protestantes. Então, falar que nós protestantes precisamos de qualquer ajuda da interpretação criativa da Igreja Católica é simplesmente querer tapar o sol com a peneira. Isso é simplesmente mentira. Faça o teste, coloca lá na Amazon, na pesquisa, e você vai verificar que aquilo que eu estou falando é verdade. Estudo bíblico é com protestante. São vocês que bebem da nossa fonte e não nós que bebemos da de vocês. Eu sei que já esses dois pontos que eu acabei de mencionar destrói por completo essa mentira de que nós protestantes precisamos da Igreja Católica. Nós precisamos do STF da Bíblia para nos dizer o que a Bíblia realmente está falando. Veja, eu quero colocar mais um ponto aqui que é justamente esse. Nós protestantes, nós temos liberdade de ir para o texto bíblico e tentar entender o texto bíblico por aquilo que o texto bíblico está dizendo. Nós não temos compromisso com um STF da Bíblia. Já os católicos não podem dizer a mesma coisa. Eles precisam ir para as Escrituras e dizer que as Escrituras estão dizendo aquilo que o STF da Bíblia já definiu. E o que acontece? Exatamente o que acontece com o STF aqui no Brasil. A lei diz uma coisa, o STF interpretou outra coisa a respeito daquela lei, e aí você, meu amigo católico, você vai ter que dizer que, na verdade, a lei está de acordo com o STF da Bíblia. Você não pode ler o texto e falar assim, olha, mas eu acho que o STF da Bíblia, o magistério católico, está equivocado. Aqui nesse texto não está falando nada do que ele diz que está falando. Não, você não pode fazer isso. O seu compromisso é com o STF da Bíblia. Então você já vai para a Bíblia dizendo o seguinte, olha, se esse texto diz ou não diz o que o STF da Bíblia decidiu, de qualquer forma eu vou ter que ler de acordo com aquilo que ele definiu. Então, de qualquer maneira, eu vou ter que encontrar um jeito de defender aquilo que o STF da Bíblia já definiu. Nós protestantes não temos isso. Tanto não temos isso que nós temos divergências entre duas correntes. Olha, uma corrente está defendendo isso, a outra corrente está defendendo isso. Por quê? Porque eles estão tentando achar verdadeiramente o significado do texto. Eles não precisam seguir a interpretação do STF da Bíblia. Você, meu amigo católico, você precisa seguir. Se o STF da Bíblia decidiu que o texto de 1 Coríntios fala sobre purgatório, mesmo que claramente, numa leitura simples, se você entregar a Bíblia para 100 pessoas que nunca ouviram falar de cristianismo, nenhuma dessas 100 pessoas vai interpretar que 1 Coríntios está falando de um possível lugar de purificação, onde as pessoas vão passar muito tempo ali purificando os seus pecados. Eu te garanto, das 100 pessoas, nenhuma vai ter essa interpretação. Mas vocês precisam ter. O STF definiu que é assim e você precisa seguir. E é por isso que nós temos essas interpretações absurdas como a do Ariel Lázari. Se purificando no purgatório. Ele precisa seguir o STF da Bíblia. Ele precisa dizer que a Bíblia diz uma coisa quando ela não diz, porque o STF já determinou que ela diz dessa forma. Então, esses 3 motivos eu acho que já são suficientes para destruir essa mentira de que nós protestantes precisaríamos da interpretação criativa do STF bíblico para explicar qualquer passagem bíblica. Não, nós não precisamos. Não precisamos porque nós queremos saber o real significado do texto. Nós não temos compromisso com o STF criativo interpretando lá em cima e mandando que eu interprete da mesma maneira aqui embaixo. Vamos lá, já que eu destruí essa argumentação ridícula de que nós protestantes precisaríamos de alguma interpretação criativa da Igreja Católica para explicar algum texto bíblico, isso está totalmente destruído como eu fiz anteriormente, vamos para o segundo passo. E eu quero trazer aqui com muito cuidado, construir os meus argumentos com muito cuidado, porque eu poderia simplesmente ir direto para o texto bíblico que ele utilizou e uma simples leitura já acabaria completamente com aquilo que ele insinuou que o texto diz. Mas eu quero ensinar você, meu amigo protestante que está aí, qual é o modus operandi do católico quando ele quer fundamentar o infundamentável, quando ele quer defender o indefensável. Normalmente, para ele fazer isso, ele vai fazer afirmações absurdas, como essa que ele fez, que nós protestantes precisamos da Igreja Católica para interpretar determinados textos, mas mais do que isso, preste atenção nisso daqui que eu vou ensinar para você. Toda vez que um católico quer fundamentar o infundamentável, defender o indefensável, de alguma forma, ainda que de maneira subliminar, ele vai chamar o autor do texto bíblico de esquizofrênico. Você vai ver, todas as vezes que ele quer defender o indefensável,
ele vai dar algum tipo de entendimento de que o autor bíblico é esquizofrênico, que o autor bíblico está escrevendo sobre um determinado assunto, de repente ele muda de assunto só naquele versículo que comprova aquilo que ele está tentando comprovar, e depois o autor bíblico continua construindo um argumento daquilo que ele estava falando lá atrás. Ele só muda aqui, ó. Aqui ele mudou de assunto completamente. Por que é necessário fazer isso? Porque aqui eu preciso dizer que esse trecho, essa frase, esse versículo especificamente, sem os contextos anteriores e posteriores, fundamentam o indefensável. Fundamentam aquilo que é absurdo. Ih, rapaz. Basicamente, esse é o modus de operar do catolicismo para defender o indefensável, e eu vou provar isso através do texto de 1 Coríntios. Vamos lá. Segundo a leitura criativa dos católicos, e aqui incluindo o senhor Ariel Lázari, Paulo era aquele tipo de escritor que começa falando de uma coisa, troca de assunto no meio da frase e, sem mais sem menos, volta ao tema original como se nada tivesse acontecido. Paulo teria uma espécie de montanha-russa teológica. E é exatamente isso que o senhor Ariel faz aqui ao interpretar o texto de 1 Coríntios 3. Para o senhor Ariel, Paulo está falando de um assunto no capítulo inteiro, desde o início do capítulo, desde o versículo 1 desse capítulo 3 de 1 Coríntios, ele está falando de um determinado assunto, mas de repente, lá no versículo 15, dá um tilt na cabeça de Paulo. Paulo simplesmente deixa os pensamentos intrusivos entrarem na sua cabeça, o apóstolo muda do assunto do nada e de repente começa a falar em uma única frase sobre salvação, purgatório, purificação de pecados. Aí ele fala sobre isso, logo depois ele volta ao assunto anterior, como se nada tivesse acontecido. Agora me diga, meu amigo católico, meu amigo protestante, faz algum sentido interpretar os textos do apóstolo Paulo dessa forma? Como se de repente ele trocasse de assunto, aí ele fala uma frase sobre um assunto que não tem nada a ver com aquilo que ele estava discorrendo sobre todo o capítulo e depois volta a discorrer sobre o assunto principal. Ele só trocou ali, naquela frase ele indicou alguma coisa e aí depois ele continuou como se nada tivesse acontecido. É exatamente esse tipo de interpretação que o senhor Ariel dá a esse texto. E aqui eu quero te ensinar como é que nós devemos interpretar o texto de 1 Coríntios 3. Nós vamos bem devagar. Afinal, como eu disse anteriormente, nós protestantes gostamos bastante de estudar a Bíblia. Existe um adágio popular entre os exegetas e os hermeneutas bíblicos que fala o seguinte: texto fora de contexto é pretexto para a heresia. E toda vez que você vê um católico citando um texto prova para algo indefensável, algo absurdo, basta, meu amigo protestante, você ler 3 versículos antes e 3 versículos depois daquele versículo citado pelo católico, que você vai ver que ele não fala absolutamente nada daquilo que aquele texto que o católico citou diz que ele está falando. Basta você ler 3 versículos antes e depois que vai tudo por água abaixo. Ou seja, o contexto da passagem derruba qualquer afirmação católica. Normalmente, eles pegam um texto, tiram ele do contexto para fundamentar o infundamentável, para defender o indefensável. E isso foi o que foi utilizado aqui também nesse texto de 1 Coríntios. Vamos lá para o contexto de 1 Coríntios 3? Nós precisamos entender o seguinte: desde o primeiro versículo do capítulo 3 até o último versículo do capítulo 3, Paulo está abordando principalmente ou basicamente um assunto principal: o problema das divisões da igreja em Corinto. Existiam grupos que diziam que eram de Paulo, grupos que diziam que era de Pedro, outros falavam que era de Apolo e alguns mais espirituais diziam que eram de Jesus. Este é o assunto principal. Paulo está tratando da divisão na igreja de Corinto. Grupinhos dentro da igreja que um está jogando contra o outro, um está falando mal do outro, um está falando que é mais espiritual que o outro. Este é o tema. Não é o tema da purificação, não é o tema de purgatório, não é o tema de salvação, nem de salvação, basicamente, é o tema aqui de 1 Coríntios 3. Paulo aborda isso em um determinado momento, mas apenas para fundamentar os argumentos que ele está falando a respeito dessas divisões na igreja de Corinto. Então, aprenda. Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, está falando das divisões dentro da igreja de Corinto. E ele traz um outro assunto, mas ele não traz esse assunto do nada. Ele não pega esse outro assunto e joga assim no meio do assunto das divisões. Não, ele traz esse outro assunto para fundamentar alguns argumentos para dirimir e resolver essa questão das divisões dentro da igreja de Corinto. E esse segundo assunto é a respeito do galardão ou da recompensa. Então, esse assunto da recompensa, do galardão, não aparece aqui do nada. Esse assunto só aparece porque ele é utilizado
para resolver o problema das divisões. Paulo não era esquizofrênico, e você vai ver eu repetindo essa frase constantemente aqui nessa explicação. Paulo não era esquizofrênico. Ele está falando sobre divisões, ele insere o assunto de recompensa e galardão, mas ele não insere simplesmente para falar sobre esse assunto. Ele insere esse assunto aqui porque esse assunto vai ser utilizado como argumento para resolver o problema das divisões. É basicamente isso, e eu quero que você acompanhe comigo como isso se dá em todo o capítulo. Vamos lá, meu amigo católico, meu amigo protestante, vamos fazer um voo panorâmico sobre o capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu sei, meu amigo católico, você não está acostumado com isso, com esse tipo de estudo, mas acompanhe comigo, eu te garanto que vai valer a pena. Estudar a Bíblia sempre vale a pena. Vamos ver o que Paulo fala em todo o capítulo. Ele começa no versículo 1 e 2, chamando os cristãos de Corinto de crianças espirituais, de pessoas carnais. E agora veja, e eu vou repetir essa frase, como eu disse várias vezes, Paulo não era esquizofrênico. Ele explica por que no versículo 1 e 2 ele chama os cristãos de Corinto de crianças espirituais e de pessoas carnais. Por que, Paulo? Por que nós somos crianças espirituais e pessoas carnais? Ele responde, versículo 3 e 4, porque vocês estão deixando inveja e divisões entrarem dentro da igreja. E aí ele vai continuando. A partir do versículo 5 até o 9, ele vai mostrar que essas divisões, veja, ele não mudou de assunto. Paulo não era esquizofrênico. Ele não mudou de assunto, ele vai falar, olha, essas divisões que existem aí dentro da igreja de Corinto não fazem nenhum sentido. E por quê? Por que, Paulo, não fazem sentido? Paulo vai explicar. Porque todos nós estamos trabalhando para Deus. E é nesse momento, quando ele fala que todos nós estamos trabalhando para Deus e por isso não precisamos ter essas divisões dentro ali da igreja, de grupinhos, dizendo que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cristo, o outro é de Pedro, que ele introduz o assunto da recompensa. Fala, nós estamos trabalhando para Deus, todos nós estamos trabalhando para Deus. Veja, a recompensa que você vai receber é por causa desse trabalho que você faz para Deus. É por isso que no versículo 8, ele vai introduzir o assunto da recompensa, do galardão, para explicar que não existe possibilidade de ter qualquer lógica nessas divisões, porque a recompensa vai vir do Senhor. Veja o que diz o capítulo 8, quando ele introduz o assunto da recompensa. O que planta e o que rega tem um só propósito. Ou seja, não importa se você faz parte do grupo que plantou, do grupo que regou, porque anteriormente ele vai até dizer, né? Porque Deus é que dá o crescimento. Mas veja, não faz sentido você ficar com essas disputas se você é do grupo que planta ou do grupo que rega. Por quê? No versículo 8 ele responde, Paulo não era esquizofrênico. Paulo não era esquizofrênico. Cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Tá vendo, igreja de Corinto? Tá vendo pessoas cristãs aí em Corinto? Vocês não precisam ficar com essas divisões aí. Por quê? Porque todos vocês estão trabalhando para Deus e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Tá vendo como faz sentido? Tá vendo como Paulo vai construindo o seu argumento de maneira lógica e coerente, sem pensamentos intrusivos de repente sendo colocados dentro do texto? É dessa forma que Paulo constrói os seus argumentos. E assim ele vai até o final do capítulo. Vamos continuar. Continuando, no versículo 9, Paulo vai encerrar uma metáfora que ele já estava desenvolvendo, que era a questão da lavoura. Lembra que ele disse que um planta, o outro rega, Deus é quem dá o crescimento? Bem, esta é uma metáfora da lavoura. Paulo encerra aqui com a afirmação, vocês são lavoura de Deus, e introduz uma nova metáfora para continuar desenvolvendo o seu raciocínio a respeito das divisões dentro da igreja e como a recompensa é utilizada para dirimir essas divisões. Ele vai dizer o seguinte, vocês são lavoura de Deus, mas vocês também são edifício de Deus. Ele introduz essa nova metáfora e aí ele vai discorrer a respeito dessa metáfora porque Paulo não era esquizofrênico. Então, do versículo 10 até o 15, Paulo vai desenvolver essa metáfora do edifício de Deus e vai falar que as nossas obras são os materiais utilizados para construir esse edifício e que nós devemos ter cuidado com o que nós construímos esse edifício de Deus, porque nós seremos recompensados ou não de acordo com o material que nós utilizamos na construção desse edifício. O que é esse edifício? A igreja. A maneira como você constrói, como você edifica a igreja, como você ajuda a edificar a igreja, o material que você utiliza para isso será testado no último dia
E de acordo com esse teste, você vai receber recompensa ou não. Como Paulo não era esquizofrênico, ele continua falando disso a partir do versículo 16 e 17, dizendo o seguinte, olha, tome cuidado não só com o tipo de material que você está construindo, mas tome cuidado para você não destruir o edifício de Deus, que é a igreja. Quando você se ajunta em grupinhos, o que pode ocorrer é que você vai atacar outros grupinhos e isso vai fazer com que você destrua o edifício de Deus. Então pense muito bem sobre aquilo que você vai falar sobre o outro grupinho, sobre se juntar a um grupinho. Por quê? Porque você pode estar destruindo o edifício de Deus. Você pode estar atacando outras pessoas que também fazem parte do edifício de Deus. No versículo 18 a 20, Paulo vai alertar os cristãos a não seguirem a sabedoria deste mundo. E veja, Paulo aqui não mudou de assunto. Olha, estava falando sobre divisões, sobre recompensa, né? E como essas recompensas sanam o problema da divisão. E aí, de repente, Paulo introduziu sabedoria. Não. Por que ele falou sobre sabedoria do mundo? Porque ele sabe que a reunião desses grupinhos é de acordo com a sabedoria do mundo. Por que você se reúne em um grupo, por exemplo, como o grupo de Apolo? Porque você acredita que o Apolo é o mais sábio. Então eu sou do grupinho do Apolo porque eu quero ficar fazendo parte do grupinho daquele que o líder é o mais sábio. E Paulo, então, ao falar sobre isso, está dizendo para você o seguinte, olha, essa sabedoria humana que está fazendo você se reunir em grupinhos dentro da igreja vai te trazer muito problema, porque a sabedoria humana é loucura para Deus. Então, não olhe para a sabedoria humana. Não se agrupe em grupinhos por causa de sabedoria humana. Paulo continua falando sobre divisão. Paulo não era esquizofrênico, simples assim. E ele vai encerrar o capítulo falando no versículo 21 ao 23 também sobre divisão. Portanto, ninguém se glorie em homens. A sua glória não vem de você fazer parte do grupinho de Paulo, de Pedro, de Apolo. Não, a sua glória não é isso. Ele termina o capítulo dizendo, porque vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. É nisso que você deve se gloriar, em ser de Cristo. E não de ser de Cristo no grupinho, porque existia um grupinho lá em Corinto que falava que era de Cristo Jesus, para ser mais espiritual. Não, é que todos nós somos de Cristo. É nisso que você tem que focar. Todos nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Paulo começou o capítulo falando sobre divisões, utilizou a questão da recompensa do galardão para falar que não faz sentido ter essas divisões dentro da igreja, falou que você não deveria seguir sabedoria humana, porque seguir sabedoria humana é justamente se agrupar em grupinhos a respeito de um líder, provavelmente um líder que você acredita ser muito sábio, e ele termina o capítulo falando, olha, não se glorie em homens, porque se você se gloriar em homens, você vai dividir a igreja. Todo o capítulo é a respeito das divisões dentro da igreja de Corinto, e todos os outros assuntos está conectado a esse. Está sendo utilizado como argumentos a respeito de não podermos fazer divisões dentro da igreja. É simples assim. Agora, reflita comigo, meu amigo Padawan. Antes de nós passarmos para a leitura do texto e provar que ali não temos nada a respeito da existência do purgatório, reflita comigo, depois que você fez esse voo panorâmico por todo o capítulo 3 de 1 Coríntios, faz algum sentido você pensar que Paulo passou o capítulo inteiro tratando desses dois temas muito claros, que é a respeito das divisões dentro ali da igreja e de como as recompensas que nós receberemos ou não no dia do juízo podem dirimir essas divisões, para de repente, no versículo 15, ele introduzir de maneira subliminar a existência do purgatório, e depois que ele introduz essa existência do purgatório, ele não toca mais no assunto. Faz algum sentido? Faz algum sentido Paulo estar falando sobre divisões, sobre recompensa, e de repente, numa frase, ele fala sobre a existência do purgatório, e aí ele continua como se ele não tivesse falado nada. Como se aquilo fosse muito claro. Olha, todo mundo sabe, poxa, estou falando sobre o purgatório, deixa eu continuar com o meu assunto principal. Faz algum sentido? Paulo era um escritor excelente. Mais do que isso, além de ser um escritor excelente, ele era inspirado por Deus. Ele não era bipolar, ele não era esquizofrênico ou alguém que cria mensagens codificadas e esconde dentro do texto. Ele foi direto, lógico e coerente. Divisões e recompensa. Nada de purgatório, nada de purificação de pecados. Divisões e recompensa. Este era o assunto que Paulo estava tratando em 1 Coríntios 3. Então, não tem como nós tentarmos enfiar aqui goela abaixo a existência de um purgatório, tendo em vista que Paulo não estava nem de longe abordando um assunto que poderia passar pela existência de um possível, de um pseudo purgatório. Mas vamos agora analisar o texto de 1 Coríntios 3, vamos ler do versículo 11 até o versículo 15 e vamos ver onde foi que Paulo falou sobre purgatório
em algum desses versículos. Como eu havia dito lá no início desse vídeo, a simples leitura do texto já é suficiente para nós verificarmos que Paulo estava falando de galardão, de recompensa que o cristão vai receber ou não pelas obras que ele praticar. Apenas isso. Vamos ler o texto inteiro, do versículo 11 até o versículo 15, e vamos ver o que o texto fala. Isso sem trazer a interpretação do STF bíblico para dentro do texto, ok? Apenas ver o que o texto está falando. Vamos lá. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. É isso que o texto está dizendo. Nada além disso. Agora vamos analisar versículo a versículo o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 3. A primeira coisa que nós percebemos aqui, no versículo 11, é que Paulo está falando para crentes. Ou seja, está falando o seguinte, olha, o seu alicerce é Jesus Cristo. Então, se o seu alicerce é Jesus Cristo, você é salvo, ok? Você tem na sua vida como alicerce Jesus Cristo, você é um salvo. Então, a partir de agora, nós vamos tratar como vai acontecer a recompensa ou galardão dessas pessoas que têm como alicerce Jesus Cristo. Então, esse material aqui, o que Paulo está descrevendo, até porque a carta dele é para uma igreja, ele está falando de pessoas salvas. Olha, o seu alicerce é Jesus, e agora que seu alicerce é Jesus, você está construindo certas coisas através das suas obras. Mas se o seu alicerce nem é Jesus, esse texto não é para você. Então, o alicerce aqui é a salvação. Você é salvo em Jesus Cristo? Beleza. Se você é salvo em Jesus Cristo, continue lendo o texto, porque esse texto é para você. Aí ele continua, a partir do versículo 12 e 13, ele vai falar que o fogo vai provar os materiais utilizados para você construir a sua obra. Então você faz obra, você pratica obras, essas obras estão construindo um determinado edifício. Naquele dia, esta obra que você construiu vai passar pelo fogo. Para quê? Para verificar se você construiu com um bom material que quando passa pelo fogo fica ainda mais brilhante, ainda mais valioso, ou se o material que você utilizou para construir a sua obra, se as obras que você praticou construíram um edifício que na verdade vai ser destruído, vai ser incinerado quando passar pelo fogo. Mas fica claro, evidente como o sol do meio-dia, que o que vai passar pelo fogo são as obras. São os materiais que nós utilizamos para praticar as nossas obras. Não é o construtor, não é você que vai passar pelo fogo. O que vai passar pelo fogo é o material que você utilizou para construir a sua obra. É esse material, são as suas obras que passarão pelo fogo e não você. Dá para entender muito claro, não é o construtor que vai passar pelo fogo. Não é eu que vou precisar passar pelo fogo para ser purificado. São as minhas obras que vão passar pelo fogo para saber se eu mereço ou não algum tipo de recompensa, algum tipo de galardão. Se eu construir com ouro, prata e pedras preciosas, se eu pratiquei as minhas obras sobre esse fundamento que é Jesus Cristo, com ouro, prata e pedras preciosas, quando as minhas obras, não eu, mas quando as minhas obras passar pelo fogo, não eu, elas vão ficar ainda mais valiosas, porque é isso que o fogo faz com esse tipo de material. Agora, se eu construir com madeira, feno e palha, quando as minhas obras, não eu, passar pelo fogo, elas serão incineradas, não sobrará absolutamente nada e eu não terei recompensa. Por isso lá no versículo 15 ele fala, sofrerá prejuízo. Por que você vai sofrer prejuízo? Porque você fez obras pensando que essas obras estavam sendo feitas para Deus, estavam sendo feitas da maneira como Jesus determinou que você deveria fazer, e quando chegar lá, você vai sofrer o prejuízo de ver toda a sua obra sendo incinerada, não eu, e você não terá nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de galardão. Meu Deus do céu, como é simples. Se eu não pego as interpretações do STF bíblico e tento empurrar no texto, o texto fica simples. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui e fazer você refletir, meu amigo católico, meu amigo protestante, é a seguinte afirmação. Meus amigos, nem 1 trilhão de anos dentro do purgatório seriam suficientes para você pagar o preço de uma única mentira. Deus disse que se você cometesse pecado, você morreria. Ele não disse que você passaria 1 trilhão de anos para purificar aquele pecado. O que ele disse é que o salário do pecado é a morte. Então, um único pagamento por uma única mentira seria a morte do pecador. Rápido! Eu não quero morrer! Não morre não!
E ele poderia ficar infinitamente dentro do purgatório, que ele jamais conseguiria, ele mesmo, pelo sofrimento dele, ser purificado de um único pecado. Foi por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus porque nós não conseguiríamos pagar o preço de um único pecado. Então, Cristo, aquele que é perfeito, teve que vir morrer e apenas o sangue dele é capaz de nos purificar do pecado. Não existe sofrimento no mundo capaz de fazer você pagar por um único pecado, por uma mentirinha pequenininha que você cometeu. Nem se você passasse a eternidade no purgatório, você conseguiria pagar por isso. Por quê? Porque você não tem esse poder. Apenas o sangue de Jesus pode pagar o real preço pelo pecado. Então não se engane. Você não tem condições de pagar por um único pecado que você cometeu, nem que você passe trilhões de anos dentro do purgatório. Paulo não está falando aqui de purificação de pecados. Paulo está falando de purificação das suas obras, aquilo que você fez depois de ser salvo, as obras que você construiu depois de ser salvo. E o que vai passar pelo fogo são as suas obras para dar ou não recompensa e galardão para você. Você poderia ficar eternamente no fogo e mesmo assim você não seria purificado. Porque o salário do pecado não é 1 trilhão de anos no purgatório. O salário do pecado é a morte. Então, quer pagar pelo seu pecado? Tem que morrer. Você tem que morrer. E é isso que nós fazemos, não é? Nós morremos e nascemos de novo. Esse é o novo nascimento. Nós morremos para nós mesmos e nascemos para Cristo, porque este é o único jeito de pagar o preço do pecado. Mas para terminar, vamos focar no versículo 15, que é o versículo que os católicos utilizam para falar sobre o purgatório. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. Vamos lá. Versículo 15. Se o que alguém construiu, pronto, já matou. Já não precisa ler mais nada, porque veja, ele começa o versículo 15 dizendo que o que vai passar pelo fogo, o que está sendo testado, é o que alguém construiu, não a própria pessoa, não o próprio construtor. É a obra que vai passar, não eu. Ele começa o versículo 15 deixando muito claro, para você, meu amigo católico, não ter dúvida. Olha, se o que alguém construiu se queimar, ora, se o que ele construiu é que está sendo queimado, então não é ele que está sendo queimado, é a obra dele que vai passar pelo fogo. Se queimar, esse sofrerá prejuízo. E é claro que sofrerá prejuízo. Por quê? Porque ele passou a vida inteira dele construindo, pensando que lá no final ele teria galardão e recompensa por aquilo que ele estava fazendo, pelas obras que ele estava fazendo, mas quando chegou lá, ele descobriu que ele estava construindo com madeira, feno e palha. E aí, tudo foi incinerado, tudo se acabou, porque ele construiu, ele fez um edifício, mas ele fez um edifício com um material que ao passar pelo fogo será totalmente incinerado. Esse é o prejuízo que ele vai sofrer. Ele passou a vida inteira sendo enganado. Ele passou a vida inteira fazendo obras que não vão passar pelo fogo impunemente, vão ser totalmente incinerados pelo fogo. Ele não receberá nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de galardão, porque a obra dele foi com madeira, feno e palha. E aí ele continua. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Por que ele é salvo? Porque ele tem um fundamento que é Jesus Cristo. Mas aqui não está falando que ele vai passar pelo fogo. Ele vai ser salvo. Mas ele vai ser salvo como através pelo fogo? Deixa eu fazer uma analogia que deixa muito claro para você o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Imagine o seguinte, que você está na sua casa, a sua casa pega fogo. E você então sai para fora da casa, né? E fica lá vendo toda a sua casa pegar fogo até que o fogo destrói completamente a sua casa. Você sofreu prejuízo? É lógico que sofreu, sua casa pegou fogo, você perdeu a sua casa. Mas você mesmo não sofreu nenhum prejuízo, porque não é você que estava no fogo. O que estava no fogo era a sua casa. Paulo está dizendo, olha, você será salvo, mas será salvo como alguém que saiu do fogo, como alguém que deixou toda a sua obra no fogo, toda a sua construção foi incinerada pelo fogo, mas você foi salvo. Por que você foi salvo? Porque o seu fundamento, está lá no versículo 11, o seu fundamento é Jesus Cristo. Mas em nenhum momento, preste atenção, em nenhum momento Paulo está dizendo que nós passaremos pelo fogo. Não, está falando que o que passa pelo fogo são as nossas obras. O que vai ser testado é o material que eu utilizei na minha obra. E não eu. Eu não serei testado. O meu teste é de fundamento. O meu fundamento é Cristo. Eu estou salvo. Agora, receberei ou não galardão? Aí depende. Depende o tipo de material que eu utilizei nas minhas obras. Então, você vai sofrer prejuízo porque você fez muitas obras, mas as suas obras não ficaram de pé quando passaram pelo fogo. Mas você mesmo será salvo.
não está falando de purificação hora nenhuma. Não está falando de purificação de ninguém. Hora nenhuma, Paulo sequer dá a entender que o construtor vai estar passando pelo fogo. Ok? Então, não há aqui nenhum indício de que Paulo esteja falando de algum pseudo-purgatório. No dia do juízo, vai acontecer exatamente isso. As suas obras vão passar pelo fogo. E você, mesmo que você não tenha construído com materiais preciosos, né, ouro, prata e pedras preciosas, você ainda vai ser salvo. Agora as suas obras vão ser totalmente incineradas. E eu quero terminar dizendo a frase: Paulo não era esquizofrênico. Paulo não estava falando das suas obras, sobre como elas passarão pelo fogo, como elas podem ou não ser destruídas pelo fogo, como, através do fogo, as suas obras serão reveladas se são ou não de qualidade, para que na última frase dessa perícope ele insira um purgatório aí no meio, apenas de maneira subentendida, e logo no versículo 16 ele finja que não falou absolutamente mais nada. Paulo não era esquizofrênico. Se você interpretar a Bíblia dessa forma, dificilmente você vai cometer esses erros que o catolicismo comete. Mas como eu disse, esses erros são cometidos de forma pensada, de forma intencional. Por quê? Porque no catolicismo nós temos o STF da Bíblia. E aí, se o STF determinou que um texto fala uma coisa, você pode ler, pode verificar que na verdade não fala nada daquilo, que você é obrigado a concordar com o STF, porque senão a Polícia Federal pode estar na sua porta às 6 da manhã. Muito bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu estou fazendo vídeos mais longos, né? Mas eu estou gostando de fazer esses vídeos porque eu consigo fazer um comentário mais completo a respeito do assunto do que simplesmente aquele debate pobre. Olha, você está errado aqui, pronto, né? Realmente eu tenho gostado de fazer esses vídeos um pouco mais longos, exige um pouco mais de estudo, mas eu tenho gostado de fazer vídeos mais completos a respeito do assunto. E você, meu amigo protestante, meu amigo católico, esqueci de algum argumento? Coloquei algum argumento falacioso? Deixe lá embaixo nos comentários, ok? Eu leio todos os comentários, muitas vezes eu não respondo todos os comentários, mas eu leio todos os comentários aqui a respeito do assunto, tá bom? Então deixe lá embaixo seu comentário e complemente lá embaixo aquilo que eu possa ter esquecido na minha argumentação. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e principalmente lembre-se sempre, meus amigos, Paulo não é sola escritura.